Boa tarde, todo mundo no final de congresso, né? E a palestra cheia. Muito obrigada de coração. Em primeiro lugar, obrigada à Doxy pela parceria, por terem me convidado para falar sobre assunto que eu amo. E, em segundo lugar, obrigado vocês, né, que estão me acompanhando, que me seguem no Instagram, que ficam catando dicas da Cami, né? Isso é muito bom, gente. Quem ganha todo o presente sou eu, tá? Doar conhecimento é muito bom, porque eu ganho carinho de volta. E isso é maravilhoso. Gente, eu vou falar hoje para vocês sobre terapia híbrida, né? Quais são as vantagens hoje de a gente ter um aparelho híbrido, um aparelho que a gente trabalha ao mesmo tempo ultrassom, radiofrequência e LED ao mesmo tempo? Qual que é a diferença dele de trabalhar só ultrassom e depois trabalhar associado? Então eu vou falar dessas vantagens, porque na minha opinião, na minha prática clínica, o que eu vejo maiores resultados, tanto no Mega Contour como resultados isolados para gordura localizada, é justamente a terapia híbrida, tá? Eu fui apresentada ao Híbridos o ano passado no Estética Nordeste. O Eduardo e o Thiago e a Michele me chamaram, me apresentaram e eu fiquei muito empolgada com o aparelho, porque eles colocaram nesse aparelho o ultrassom de 40 kHz, que, ao meu ver, dentro dos meus anos de estudo e de experiência, não só clínica como acadêmica também, o ultrassom de 40 kHz é, sem dúvida nenhuma, o ultrassom com mais artigos científicos comprovando a eficácia, como também aquele que dá mais resultado, né? Então, eu vou falar hoje um pouquinho dele dentro da terapia híbrida e como que vocês podem otimizar os resultados dentro do consultório de vocês, tá bom? Bom, ele é um equipamento, né, que eu chamo ele de multitarefas. Por quê? Por que ele é multitarefas? Porque com este aparelho a gente pode trabalhar gordura localizada, celulite, flacidez. Podemos trabalhar tanto uma celulite flácida ao mesmo tempo. A gente pode trabalhar flacidez facial, a gente pode trabalhar a gordura de papada, a gente pode trabalhar várias patologias, várias disfunções estéticas num aparelho só. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho o Híbridos na minha clínica, é um aparelho que não para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo para mim, a meu favor, né? Então, ele tem um ultrassom de 40 kHz, que foi o que eu falei para vocês, já é um ultrassom que é muito diferenciado. Eu vou explicar para vocês, vou citar os artigos, alguns dos artigos científicos nos quais eu me baseio, tá? E ele tem uma radiofrequência de 450 watts. Isso faz com que a gente tenha muita segurança na hora de trabalhar a radiofrequência. Ela não é aquela radiofrequência que vai esquentar de uma maneira muito rápida e a cliente já vai ter aqueles picos de temperatura, onde vai doer, a cliente vai tirar o rosto e falar, ai, tá doendo, ai, tá queimando. Não, ele vai aumentando aos poucos e a gente tem uma margem de segurança muito grande na hora de trabalhar. Tá bom? E ele tem o LipoLED de 635 nanômetros, que a gente já tem estudos científicos, e não são poucos, e quando a gente trabalha um LED infravermelho de 635 nanômetros, a gente otimiza em 500 vezes a atividade de ATP. O que é isso? 500 vezes mais gasto energético. Então, ele é maravilhoso para a gente trabalhar a gordura localizada também. Tá bom? Então, ele possui. Agora, imagina se o ultrassom já é top, se a radiofrequência é top e o LipoLED é top, imagina eles trabalhando juntos ao mesmo tempo, né? Então, isso foi uma inovação muito bacana, uma sacada muito bacana do aparelho e que eu tenho a honra de hoje apresentar para vocês. Bom, o manípulo que a gente tem do Híbridos é esse daqui, tá? A gente vê que dentro dele a gente tem um cristal de ultrassom. Eu vou dar uma dica para vocês. Todo ultrassom de 40 kHz, ele é pesado, tá? Quando a gente pega um manípulo de um ultrassom de 40 kHz, quer dizer que o cristal dele é um cristal pesado. Por quê? Porque ele é um cristal muito grosso que vai atingir o máximo possível a maior quantidade, o maior comprimento de profundidade na gordura. Então, quando vocês pegarem um ultrassom e falar, esse ultrassom é de baixa frequência, mas se o ultrassom for considerado leve, vocês já podem ficar com o pé atrás, porque o ultrassom ele tem que ser pesado, entendeu? Quando o ultrassom é de 40 kHz, ele é mais pesado, diferente de um de 3 MHz, que o cristal é mais fininho, porque ele é mais superficial, então a gente consegue ter um cabeçote, um manípulo mais leve, tá bom?
Ele possui também uma radiofrequência, que são essas 3 bolinhas, né? Que a gente vai emitir a radiofrequência deles é tripolar. Então, a gente tem 150 watts em cada bolinha que está saindo, gerando um total de 450 watts. E a gente tem no meinho dele, aonde sai o LipoLED, tá bom? Então, no manípulo só, a gente tem os 3. Aqui a gente tem ultrassom. Tá? O cristal, se a gente pegar a manopla, é uma manopla mais pesadinha, justamente por isso, porque 40 kHz precisa de um cristal piezoelétrico mais pesado. A gente tem aonde sai a radiofrequência e aqui aonde sai o LipoLED, tá bom? E ele é um manípulo muito ergonômico. Ele é bem ergonômico. Quando a gente vai fazer, e eu já vou falar para vocês que o ultrassom se trabalha lento, né? Não é parado, de maneira alguma, mas se trabalha o ultrassom de forma lenta, né? A gente pode fazer ele de uma maneira bem lenta. Esse manípulo, ele é bem ergonômico. Então, eu sempre trabalho sentadinha, apoio sempre o meu ombro na altura o braço na altura do ombro, e eu consigo trabalhar tranquilamente, tá bom? E a gente tem a ponteira facial, né? O legal do Hybris é que, além da gente trabalhar o corporal, a gente pode trabalhar também a parte facial. E a ponteira facial, ela tem a radiofrequência, que é uma radiofrequência mais leve, mais tranquila. E ela, como eu falei para vocês, dá muita segurança na hora de trabalhar. Por quê? Porque a gente não precisa ficar correndo desesperada, passando essa radiofrequência de maneira frenética, tá bom? O cliente vai sentir... Vocês já aplicaram radiofrequência em vocês? Não é tenso quando a gente vai passando a radiofrequência, você fala assim, ai meu Deus, agora vai esquentar, agora vai dar pico. A gente vai ficando tensa. Com essa radiofrequência, não. A gente vai fazendo de uma maneira mais lenta, a hora que a gente fala para o nosso profissional, olha, já estou sentindo, já está bom. Então, a terapia se torna muito mais agradável para poder trabalhar, tá bom? A plataforma Hybris, ela traz ultrassom de 40 kHz, que é o único a alcançar uma potência efetiva 2 vezes maior que os demais. Gente, essa foi a grande sacada do ultrassom do Hybris, tá? Hoje, a gente tem a maioria dos nossos aparelhos de estética, né? Eu não cito nomes, mas eu gosto de falar como uma maneira geral. Mas a gente tem uma potência efetiva de até 3 watts por centímetro quadrado, tá? A maioria das vezes, quando a gente vai conhecer mesmo o ultrassom e conversar mesmo, ver a engenharia, a física mesmo do ultrassom, a gente descobre que a maioria dos ultrassons no Brasil não chegam a 1,5 watts por centímetro quadrado, né? A gente fala assim, poxa, mas eu comprei um ultrassom de 3 watts por centímetro quadrado e você está falando para mim que ele só vai chegar a 1,5, tem ultrassom que chega a 0,65. Aí eu vou falar para vocês, não, a gente que não sabe ler o português, porque todos os manuais falam que o ultrassom chega até 3 watts por centímetro quadrado. E o que me deu uma credibilidade absurda do Hybris em relação à terapia de ultrassom é que justamente porque ele chega a 7,65 watts por centímetro quadrado. E a gente tem na literatura, nas literaturas internacionais, como a Roncio, a gente tem Ramos 2011, que eu vou falar bastante dele, a gente tem muito a Antonella Savoia, que é uma pesquisadora maravilhosa, espanhola, que trabalha muito com ultrassom de baixa frequência, e eles falam que quanto maior a potência efetiva, mais lesão e apoptose e necrose a gente vai ter da gordura. Então, a gente não vai fazer só a lipólise aqui, a gente vai trabalhar também a apoptose. Tá? E a sacada hoje para se trabalhar a gordura localizada de maneira efetiva é associar lipólise e apoptose ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente tem, o Hybris, ele é o único no mercado do Brasil que a gente consegue trabalhar até 7,65 watts por centímetro quadrado. Se vocês forem aplicar em vocês vão sentir um zumbidinho no ouvido bem chatinho, mas questão de 30 segundos o nosso cérebro já modula, então a gente já consegue sentir menos desconforto, tá bom? E na radiofrequência a gente vai tratar tanto a tissular quanto a papilar. O que acontece com essa radiofrequência do Hybris? Como ela é tripolar numa potência muito alta, eu consigo trabalhar derme mais profunda e derme mais superficial. Então, imagina se a gente consegue trabalhar a gordura localizada e a flacidez ao mesmo tempo. É muito bacana, né? Então, se a gente ficasse, vamos supor, 30 minutos de ultrassom e mais 40 minutos de radiofrequência, a gente vai conseguir fazer uma terapia inteira em 30 minutos. Tanto com ultrassom quanto com radiofrequência. Tá?
tá? Eu gosto muito de trabalhar alguns métodos que eu tenho na minha clínica, e esses métodos, às vezes, eu preciso fazer primeiro ultrassom e depois a radiofrequência. Quando eu entro com híbridos, eu já faço ultrassom e radiofrequência ao mesmo tempo. A minha terapia, que ia levar 1h30, eu consigo fazer em 40 minutos, tá? Então, eu também ganho muito tempo com isso, né? E no modo combinado, a gente vai trabalhar tanto gordura quanto flacidez, né? A sacada é essa, trabalhar de maneira simultânea. O que eu quero que vocês entendam, gente, é que a radiofrequência, ela faz lipólise também. Então, quando eu faço no modo associado, no caso, por exemplo, para gordura localizada, eu vou ter uma lipólise mais efetiva, tanto do ultrassom quanto da radiofrequência, e, por fim, a apoptose dessa gordura, a morte programada dessa gordura, né? Que é a morte fisiológica. Então, eu vou ter um resultado muito rápido. Quando eu faço a terapia com híbridos, numa terapia, por exemplo, como o Mega Contour, por exemplo, segunda sessão, terceira sessão, a gente já tem uma redução drástica. Por quê? Porque o ultrassom de 40 kHz, a partir de 18 horas, a gente já consegue ver um processo de apoptose. Então, já começa a ocorrer o processo de apoptose. Diferente da crio, que leva 15 dias para começar o processo de apoptose e vai até 90 dias, com o ultrassom de 40K, não. O ultrassom de 40K, eu consigo, a partir de 18 horas, já liberar caspase. E isso faz com que aconteça o quê? Que eu libere muita célula de defesa, muito macrófago, muita interleucina, e eu consiga fazer a digestão intracelular, que é quando o adipócito, a gordura morre, e a gente consegue fazer a digestão intracelular dela, tá bom? Aí vocês vão falar assim pra mim, Cami, mas vem cá, ultrassom, já que faz a apoptose, a gordura não vai pro fígado? E aí eu vou falar pra vocês que não. Tá? O que falta hoje no Brasil é estudo em cima de literatura internacional. Todos os meus estudos científicos nos quais eu me estudo, eu baseio as minhas técnicas, são baseados em literatura internacional. E olha que interessante, cavitação instável de ultrassom leva ao aumento da temperatura com liberação de hidroxila e consequente lise, quebra do triglicerídeo. Então vamos começar agora, como eu gosto de brincar, a pensar com a testa, tá, gente? Quem já fez o Mega Contour sabe, né, Lourdes? Que eu falo que é para pensar com a testa, quer dizer, vamos raciocinar. Triglicerídeo é uma molécula com 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Elas são ligadas por pontes de hidrogênio, tá? Quando eu tenho uma liberação de OH, eu falo que eu estou liberando hidroxila. E para vocês terem uma noção, OH é a hidroxila que mais potente em radicais livres. É o maior radical livre que a gente tem no nosso corpo, é a liberação de hidroxila. Então, quando a gente tem muita liberação de hidroxila, a minha célula fala assim, opa, é muito radical livre. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Essa célula está virando uma célula nociva. Vamos programar a morte dela. E aí a mitocôndria se desfaz, essa célula automaticamente morre, né? Só que uma célula morrer, ela precisa ser digerida, porque se ela fica ali, ela vai acabar gerando uma infecção. Então, a apoptose, ela vem justamente para fazer essa digestão intracelular e não gerar nenhum quadro de infecção. Tá? E o ultrassom de 40 kHz, ele faz exatamente isso. Ele libera hidroxila de uma maneira muito mais rápida do que o ultrassom estável. Porque uma cavitação estável e uma cavitação instável, quando a gente faz cavitação estável, a gente libera hidroxilas de uma maneira muito lenta e a partir de 30 minutos. Na cavitação instável, começou a aplicar o ultrassom, que é o ultrassom de 40 kHz, eu já tenho liberação de hidroxila. Automaticamente eu já tenho morte do celular desse adipócito, tá bom? Não há resposta inflamatória aguda nem crônica do tecido adiposo. Dr. Carlos Ruiz e Dr. Esdras, em 2011, fizeram um estudo científico nos quais eles conseguiram comprovar que o ultrassom de 40 kHz, você tem liberação de hidroxila, morte programada, sem resposta inflamatória. O que isso quer dizer? Não aumenta o índice de inflamação. A paciente não passa mal, a paciente não tem febre, não cai imunidade. Por quê? Porque o ultrassom, ele consegue fazer a liberação de radical livre sem gerar processo inflamatório. Tá? Então, se nós não temos processo inflamatório, não tem porquê a gente começar, por exemplo, a falar que o corpo vai começar a sofrer por algum processo de necrose ou algum processo de algum dano celular. Porque não existe processo inflamatório. Por quê? Não tem. Tá bom? Existe só a liberação de hidroxila. E aí, em 2003, a Honda
ela demonstrou com efeitos imediatos que o ultrassom de 40 kHz induz a apoptose. Por quê? Como que acontece? A hidroxila, o radical livre que eu liberei pela cavitação instável do ultrassom, essa hidroxila, ela faz com que ocorra uma morte programada no núcleo da minha célula. Então, a célula, o núcleo do meu adipócito, ele perde as configurações de DNA. A partir desse momento, essa célula morreu. Então, a partir desse momento que a célula morreu, em 18 horas, já começa a desfragmentação dessa célula. Então, e aí vamos raciocinar. Como eu desfragmento um adipócito? Fazer a digestão intracelular de retículo endoplasmático, de mitocôndria, de complexo de Golgi é fácil, toda célula tem. Agora, e fazer a digestão intracelular de um triglicerídeo? O triglicerídeo ele é uma molécula relativamente grande e o macrófago é uma molécula relativamente pequena. Então, como eu vou conseguir fazer com que o meu triglicerídeo seja digerido e não gere nenhum dano para o meu tecido, né? Para o meu corpo? O triglicerídeo ele é feito por 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol, unidos por ponte de hidrogênio. Quando eu tenho o triglicerídeo e faço o ultrassom, eu tenho a quebra desse triglicerídeo, ou seja, o meu triglicerídeo ele é quebrado em ácido graxo e glicerol. Tá? Esse ácido graxo, se ele não for consumido pelo músculo, ele vai ser digerido pelo macrófago. Então, eu não tenho risco desse triglicerídeo ou desse ácido graxo ir para o fígado. Por quê? Porque eu vou cuidar o meu corpo é muito inteligente. A morte é programada, é fisiológica. E em momento algum, o meu organismo vai levar o meu triglicerídeo para a corrente sanguínea, até porque ele não entra. Tá? Triglicerídeo ele é um lipídio, ele é uma gordura. Gordura não cai no sangue. A gordura ela precisa de uma proteína para poder ser carreada. Então, não tem como cair no sangue. Tá? E aí, o Ramos, em 2011, ele comprovou que pacientes que fazem o uso de ultrassom de 40 kHz, ao invés da gordura do fígado aumentar, diminui. Pacientes com esteatose hepática, eles são tratados com ultrassom de baixa frequência em gordura abdominal. Tá? Inclusive, esse vai ser um dos estudos que eu vou fazer junto da Doxy para publicação posterior, tá bom? A gente vai conseguir provar isso cientificamente, né? Baseado na literatura já existente, tá bom? Então, o estresse causado pela cavitação ativa a TNF-alfa, proteínas quimorreceptoras de macrófago, que vai diferenciar e vai fazer a apoptose, inibindo a lipogênese e aumentando a lipólise. Eu tenho nessa terapia de ultrassom de 40 kHz, lipólise, apoptose. Por isso que o resultado é rápido, por isso que depois as pacientes que fazem ultrassom de 40 kHz, como no caso do híbrios, a gordura não volta aonde a gente fez, ela vai voltar em outra área se ela vir a engordar. Tá bom? Claro, gente, sempre mantendo em constante observação a parte de sanguínea, a parte de saúde da paciente. Ela precisa estar sendo bem orientada, porque a gente não cuida do nosso paciente como uma peça. Eu não vou estar tratando uma gordura, ou um fígado, ou um estômago. Eu vou estar tratando do meu paciente. Então, ele sempre vai estar sendo muito bem acompanhado por uma reeducação alimentar, pelo uso de suplementação e tudo isso que eu venho pregando ao longo da minha carreira, tá bom? Já a radiofrequência, eu falei do ultrassom. Então, de ultrassom, ok. A gente sabe que o ultrassom ele vai fazer tanto a lipólise quanto a apoptose, né? Nessa potência mais alta, a gente pode vir a gerar, sim, uma necrose, tá? E aí a gente tem todo um acompanhamento com o cliente, porque a gente precisa metabolizar todo esse triglicerídeo, e isso acontece em 24 horas, então é uma maneira muito rápida de se trabalhar e ter resultado. Eu vou mostrar os resultados para vocês. Já a radiofrequência, gente, a gente sabe, pelo Gomes em 2007, que o calor gerado, ele vai fortalecer a qualidade do adipócito, vai provocar lipólise e a produção de fibras de elastina, né, com melhor qualidade, está atuando tanto no fibroblasto quanto no adipócito. Então, olha só, imagina se eu já expliquei tudo para vocês sobre o ultrassom. Aliás, expliquei não, eu pincelei, né? Tudo sobre o ultrassom de 40 kHz. Imagina se eu uso a radiofrequência ao mesmo tempo. Vocês lembram daquele triglicerídeo que ele precisava ser quebrado? A radiofrequência vai acelerar a quebra desse triglicerídeo. Opa!
ela vai acelerar a quebra desse triglicerídeo. Então, o inteligente é a gente trabalhar o ultrassom associado à radiofrequência para que um faça a lipólise de uma maneira muito rápida e o outro a apoptose. Quando a gente usa essas duas tecnologias ao mesmo tempo, né, de maneira simultânea, enquanto um está matando os metabólitos, o que sobrou dessa célula morta, a radiofrequência vai facilitar a quebra. Então, o resultado é mais rápido, tá bom? Ocorre uma dissolução da gordura que se dá por apoptose também das células e pelo efeito térmico, né? Então, a gente tem vários artigos científicos hoje falando da radiofrequência, que ela também faz apoptose, tá? A radiofrequência, ela vai fazer apoptose sim, não precisa ser monopolar, como todo mundo precisa. Muita gente fala assim, professora, eu vou comprar uma radiofrequência, ela tem que ser monopolar. Não mais, tá? Rosa Neto, em 2016, ele fez um artigo científico onde ele comprovou que qualquer radiofrequência, mono, bi, tri, hexapolar, multipolar, todas elas vão ter o mesmo resultado de apoptose na gordura. Só que o resultado da radiofrequência não é tão rápido quanto o resultado de um ultrassom de 40 kHz, tá? Então, para eu ter uma radiofrequência, um efeito apoptótico na radiofrequência dentro da gordura localizada, eu tenho que ficar pelo menos a 42 graus, tá? E 12 minutos numa área de metade de uma folha 4, tá? Então, leva tempo e leva dedicação. Tá bom? No caso, por exemplo, da terapia híbrida, eu gosto de trabalhar a radiofrequência voltada para a aceleração dessa lipólise e mais para trabalhar a qualidade do fibroblasto do que necessariamente a apoptose, tá? Vamos falar de resultado? Alguém já trabalha com ultrassom de 40 kHz aqui? Trabalha. Você trabalha por minha causa, né? Márcia tem o Híbrios, né? Tassi também. Tem o Híbrios também. Gente, isso daqui são 6 sessões, tá? Eu trabalhei o ultrassom de 40K e no final eu trabalhava ele junto com o ultrassom na terapia híbrida, tanto com o ultrassom quanto a radiofrequência. Essa paciente, ela teve um resultado sensacional na redução de circunferência, de prega e pelos exames, porque no começo eu fiz muito exame de sangue nas minhas pacientes, tá? E o nível de HDL dela aumentou e de LDL diminuiu. Consequentemente, a gente teve uma diminuição do colesterol ruim, né? Uma diminuição do processo inflamatório, porque o Híbrios ou qualquer outra terapia híbrida não gera processo inflamatório e ela teve esse resultado, tá bom? Isso daqui é um tratamento associado ao Mega Contour, que é a minha técnica, né? Uma técnica minha patenteada, mas eu fiz também com ultrassom e a radiofrequência. É uma paciente que ela foi no total deram menos 38 centímetros, tá? De redução de circunferência abdominal. 3 filhos, né? Uma vida totalmente desregrada, empresária, e ela estava querendo voltar ao corpo que ela tinha aos 20 anos. Hoje ela está com 38. Então, 18 anos depois, a gente já conseguiu diminuir bastante a circunferência dela, tá bom? Aqui é a mesma paciente da primeira foto. A gente tem ela antes, né? A qualidade do tecido adiposo dela e da flacidez. Aqui foi feito com a terapia híbrida, então eu fazia 2 vezes por semana. Eu trabalhava com ela só o ultrassom com a radiofrequência combinada, associada em dermologia, tá? Isso aqui foi só ultrassom em dermologia. Aqui foi associado a terapia híbrida com a criolipólise, tá bom? Então, eu fiz a criolipólise, ela não tinha respondido à crio isolada. Quando eu comecei a associar a terapia híbrida nela, a gente começou a ter um efeito melhor. Então, ou seja, ela fez a crio, os resultados foram muito pobres, eu entrei com pós-crio e trabalhei com ela tanto o ultrassom associado à radiofrequência. Tá? Todas elas com alimentação normal, não fizeram dieta, mantêm uma atividade física e conseguem controlar o peso sem precisar nem engordar nem emagrecer. Eu já vou te abrir para pergunta, pode ser? Então, tá. Aqui é ela do outro lado. Também foi associado, não emagreceu. Tá? Essa paciente me deu trabalho. Essa paciente, a gente fazia terapia nela, né, ultrassom de 40 kHz, só que era uma paciente resistente à insulina, era uma paciente que tinha uma resistência à insulina tremenda, tá? Então, quando eu comecei a associar ela ao jejum intermitente, ela emagreceu 500 gramas e perdeu 27 centímetros de circunferência. Tá? Então, ela perdeu esses 500 gramas e depois ela chegou para mim e falou assim, eu acho que estética não funciona não, era só ter feito a dieta.
Aí, o que aconteceu? Depois de 2 semanas ela voltou, ela tinha perdido 1 quilo e a gordura dela estava do mesmo jeito. Então, ela viu que não era só a dieta, tá bom? Isso daqui é uma área de flanco que eu trabalhei, tá? Aqui eu trabalhei muito a terapia híbrida e finalizava depois só com a radiofrequência. Então, eu fazia ultrassom e radiofrequência, tirava a parte do ultrassom e fazia só a radiofrequência. A gente teve um resultado muito legal também, conseguiu fazer cintura nela e ela perdeu, essa eu não lembro mais ou menos, mas era na média mais ou menos de 12 centímetros, tá? Eu acho que foi até um pouquinho mais. Isso aqui é homem, né? Homem que sedentário, empresário, gosta de comer bastante, gosta de beber final de semana. Foram 2 sessões do Híbrios e ele perdeu 16 centímetros com 2 sessões, tá? Bom, gente, o que eu quero passar para vocês hoje de conhecimento, né? Em primeiro lugar, a gente sair um pouquinho desse lugar comum de achar que ultrassom, não vou fazer ultrassom porque ultrassom aumenta a gordura. Eu não vou fazer ultrassom porque ultrassom. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e começar a vasculhar, a procurar literaturas onde a gente tenha mais embasamento científico, tá? Por exemplo, eu era uma pessoa totalmente cética e contra a ultrassom de 40 kHz. Quando eu fui apresentada a ele, comecei a ver os resultados nas minhas pacientes, eu duvidei. Pedi exames de sangue, comecei a ver, vi que os exames de sangue estavam dando alterações e alterações muito positivas para o paciente. E aí eu comecei a buscar na literatura internacional, tá? Tive ótimos mentores que começaram a me ajudar também. E dentro da literatura internacional, vocês podem tentar achar na PubMed, na Cielo, no Google Acadêmico, a gente sempre vai achar. Existe também uma como é que eu posso dizer? Uma história, né? Que o ultrassom, por exemplo, de baixa frequência, ele não pode fazer junto com ativos. E a gente tem artigos de 2003, 2005, 2007, 2009, onde na Alemanha e na Espanha, Alemanha, Espanha e Itália, a melhor introdução de ativos se dá com ultrassom de baixa frequência. Quando eu comecei a ler isso, eu falei, uai, mas por que todo mundo fala para mim que não pode, né? Então, a gente começa, às vezes, a gente pega uma verdade absoluta de um colega e começa a replicar essas verdades absolutas. Eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui aquela aluna que perguntava o porquê das coisas, né? Então, eu falava assim, o ultrassom é bom para gordura. Por quê? Não, mas como que ele age? Como é que é o mecanismo de ação? Como é que é a fisiologia dele? E isso me abriu portas. Quando eu não obtinha as respostas, eu ia estudar e eu via que não era bem assim. Tá? Então, hoje, a gente tem que começar a entender que não, né, nesse mundo de equipamentos, que a gente vem numa feira, que a gente vê milhões de produtos, milhões de equipamentos, a gente tem que começar a ser mais seletivo na hora da gente estudar, né? E na hora da gente escolher também o equipamento. O equipamento, por exemplo, como o Híbridos, ele tem radiofrequência, ele tem ultrassom, ele tem a LipoLED, ele é realmente diferenciado, né? E olha quantas coisas eu posso trabalhar com equipamento só. Então, quando as pessoas falam, Camila, eu quero investir num equipamento, eu falo, procure um equipamento que seja multitarefas, um equipamento que você possa fazer vários tratamentos, vários, vamos dizer assim, métodos num equipamento só. Tá? Eu tenho ele na minha clínica, ele é um equipamento que não para de trabalhar, é um equipamento que a gente vê resultado, né, por conta do ultrassom associado com a potência da radiofrequência, e é um equipamento que me traz muita credibilidade dentro da minha clínica. Por quê? Porque eu consigo garantir os resultados, tá? Mas não se esqueçam que o melhor equipamento ainda até hoje, ninguém criou. Aliás, uma pessoa só criou, que foi Deus, que é o nosso cérebro, tá? Então, o melhor equipamento da nossa vida é o nosso cérebro. Quando a gente tem o nosso cérebro trabalhando a nosso favor, quando a gente tem o nosso cérebro, a nossa cabeça funcionando e a gente não para de estudar, a gente vai começar a ser mais seletivo e escolher exatamente tecnologias que vão agregar dentro da nossa clínica. E não comprando aquele tanto de coisa, aquele tanto de aparelho e depois você fala assim, nossa, mas esse aparelho está obsoleto, porque o equipamento bom é aquele que o nosso cérebro ajuda a gente a escolher e que a gente vai trabalhar daqui 5, daqui 10 anos, né? Eu vou abrir para perguntas então, já tem uma pergunta aqui, vocês podem levantar a mão que eu coloco o microfone. Pode falar. Vem cá, eu não estou ouvindo. Boa pergunta. Olha só.
Criolipólise, ela não dá resultado quando a gordura é hidrogenada. Tá? O que acontece? A nossa gordura ela é rica em pontos de hidrogênio. O triglicerídeo nada mais é do que 3 ácidos graxos, um glicerol, com pontes de hidrogênio. Quanto mais pontos de hidrogênio eu tenho na minha gordura, mais hidrogenada ela é, que é aquela gordura mais compacta, que é aquela gordurinha dura, que você fala assim para a paciente, fala assim, meu Deus do céu, minha paciente não está dando resultado, eu não estou conseguindo, olha ela aqui, ó. A minha paciente, eu faço prega, eu sinto a gordura dela dura. Quando eu vou fazer a criolipólise, eu vou te dar uma analogia que você nunca mais vai esquecer. Quando você coloca manteiga e margarina no congelador, margarina congela? Não, porque margarina é uma gordura hidrogenada. Manteiga congela, tá? Mesmo caso dessa gordura. Essa gordura aqui é uma margarina. Tá? É uma gordura rica em pontes de hidrogênio. Por que quando eu entrei com o ultrassom do híbridos e a radiofrequência, eu consegui um resultado aqui? Porque o ultrassom faz lipólise, e a primeira coisa que a lipólise faz é quebrar as pontes de hidrogênio de um triglicerídeo. Gordura dura. Você pega aquela gordura, a gordura é compacta, é gordura hidrogenada, tá? A coisa mais fácil que tem é você avaliar uma gordura mais molenga, que é uma gordura com poucas pontes de hidrogênio, de uma gordura mais compacta com muita ponte de hidrogênio. Gordura dura, eu não trabalho crio. Com a crio, perfeito, exatamente. Por quê? A ideia é quebrar as pontes de hidrogênio, tornar ela o mais maleável possível, para que na hora que eu consiga fazer a crio, eu gere a hipoxemia necessária. E aí sim eu vou conseguir congelar. Tá? Então, o que eu faria no caso dela? Tá? Trabalharia o híbridos primeiro e depois eu faria a crio. Tá? O híbridos. Tá? Gordura compacta se trabalha com ultrassom. Tá? Por quê? Porque o ultrassom é a única tecnologia que ela consegue não só fazer a mole, aí vai depender muito da paciente. Qual que é o volume dessa gordura? Bastante gordura, eu posso começar com a crio e finalizar com ultrassom. Eu nunca trabalho uma terapia só. Tá? Eu acho assim que um equipamento só, uma tecnologia só, ela não dá o resultado. Uma andorinha faz verão? Não faz. Né? Então eu sempre associo, tá? O segredo, qual que é o seu nome? Márcia, o segredo está o seguinte: você usar a tecnologia dentro da fisiologia na sua paciente. Ambos são para gordura localizada. Beleza? Beleza. Qual é a fisiologia da criolipólise? Apoptose, morte programada celular, dentro de uma gordura mais flácida. Tá? Qual é a função do ultrassom? O ultrassom ele tem efeito tixotrópico, porque ele transforma a substância amorfa na parte gel para a parte líquida, então trabalha ultrassom. O ultrassom, ele faz vasodilatação, ele destrói mastócito e ele também ajuda na produção de fibroblastos, então ele também pode trabalhar um pouquinho para flacidez, pouca coisa, mas trabalha. E principalmente ele faz lipólise e apoptose da gordura. Tá? Então vamos supor, você quer comprar um aparelho você tem dinheiro para comprar uma coisa só. Primeira coisa que você tem que fazer é comprar ultrassom, porque você vai trabalhar 3 patologias com um aparelho só. Tá? Hoje a gente tem maneira de comprar, a gente nem sabe o que a gente está comprando, a gente está comprando. A verdade é essa, entendeu? A crio é legal? Demais. Eu tenho 2 crios na minha clínica. Por quê? Porque a crio trabalha sozinha. Eu não preciso de mão de obra. Eu coloco a minha paciente na criolipólise, enquanto eu estou com duas salas trabalhando criolipólise, eu, Camila, estou fazendo ultrassom. Entendeu? Então a crio ela é maravilhosa. A crio ela dá resultados maravilhosos em gorduras mais flácidas. Diferente, por exemplo, de um ultrassom, que vai chegar uma hora que vai estagnar. Aí você finaliza com a crio. Entendeu? Então você tem que ter conhecimento do aparelho na fisiologia do corpo para aí você poder fazer. A gente comprar o equipamento, por exemplo, eu vejo alunas que compram 3 ultrassons de 3 MHz de marcas diferentes. Aí eu falo assim, vem cá, por que você comprou 3 ultrassons diferentes? Porque um falou que a potência é melhor do outro e melhor do outro. Cara, ela jogou dinheiro fora. Ela devia ter comprado um ultrassom só, juntado dinheiro e comprado, por exemplo, uma criofrequência, que ela ia associar com o ultrassom, ia ser maravilhoso.
Você entendeu? Então, eu acho que o que falta hoje, e é o que eu estou fazendo a diferença com o Mega Contour, e a gente tem vários outros profissionais que estão fazendo a diferença, é justamente isso. Para que eu vou comprar tal tecnologia? A tecnologia existe para poder nos auxiliar, e não a gente ser escrava dela. Tá? Então, por exemplo, se você vai falar, Cami, eu quero comprar um aparelho que eu vou trabalhar celulite, gordura e flacidez. Eu falo, compra a terapia híbrida. Compra o Híbridos, por exemplo. Por quê? Porque ele é um aparelho que ele vai te atender em 3 coisas diferentes. Vão chegar 3 clientes com 3 coisas diferentes, o aparelho vai responder as 3. E ainda tem o facial, que a gente ainda trabalha ele muito facial, papada. Tá? Quando a gente tem noção da fisiologia, das disfunções estéticas no corpo e o que o aparelho faz nessa fisiologia, você tem ouro nas suas mãos. Tá bom? Tem mais pergunta? Alguém quer perguntar mais? Não? Então, gente, eu gostaria de agradecer, tá? Agora eu vou agradecer novamente a Michele, pessoal da Dox, o Thiago, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Falar dessa terapia maravilhosa. Quem quiser pegar dicas de fisiologia, eu sou do... O meu Instagram é @megacontour, vou deixar aqui para vocês, tá bom? Vocês podem me seguir lá, tem sempre dica, toda semana tem dica de fisiologia, tem dica de bioquímica, não é, Lourdes? A Lourdes já sabe que toda semana tem, tá? Sejam bastante criteriosas na hora de escolherem a tecnologia. Cuidado quando eles falarem de potência, tá? O ultrassom não é potência efetiva. Vocês têm que saber a diferença de que é uma potência e de que é uma potência efetiva, porque a potência efetiva é realmente o que o aparelho vai entregar, tá bom? Radiofrequência é a mesma coisa. E eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Muito obrigada, tá?